Quem é este? Quem é este filho do homem? Desde o momento em que ele apareceu pela primeira vez no mundo, em uma noite desesperada de acontecimentos incríveis, em uma cidade lotada, Jesus provocou essa pergunta. Os pastores devem tê-la feito com admiração ao contemplar aquele recém-nascido envolto em panos e deitado em uma manjedoura, como a Bíblia diz, a quem o santo anjo anunciou como Cristo, o Senhor, em Lucas 2, de 8 a 20. Os magos devem tê-la feito com espanto quando a estrela os conduziu à criança que era nascida rei dos judeus, vivendo, apesar disso, na humilde moradia de uma família camponesa, como está em Mateus 2, de 1 a 12. E os discípulos a fizeram com medo, quando testemunharam uma tempestade obedecer ao seu comando, à sua ordem, em Lucas 8, 22. Quem é este que até o mar e o vento obedece? E os líderes judeus fizeram a pergunta com indignação, quando Jesus reivindicou a autoridade que pertencia somente a Deus, em João 8,53, dizendo que antes que Abraão existisse, eu sou. E a multidão fez também com confusão quando Jesus e seu ensinamento não corresponderam às suas expectativas messiânicas, em João 12, 34. Quem é este filho do homem? Então, tornou-se a grande pergunta da história em relação àquele cujo nascimento se tornou o ponto de divisão de toda a história. A gente está no ano de 2024, depois dele, de Cristo, dividiu a história. Mas essa pergunta não ficou sem resposta. E de todas as respostas da Bíblia a essa pergunta, uma das mais gloriosas e surpreendentes vem no livro de Apocalipse. Aqui, o Pai e o Filho respondem juntos no primeiro e no último capítulo de Apocalipse. Primeiro, a resposta do Pai. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Apocalipse 1, 8. Depois a resposta do Filho. Eis que venho em breve. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Apocalipse 22, 12, 13. Juntos, o Senhor Deus e o Senhor Cristo fornecem uma única e impressionante resposta em dois aspectos: como eterno Pai, como eterno Filho, abrangendo eras infinitas, dois divinamente um. Alfa e Ômega, tanto o primeiro quanto o último, existindo eternamente, presente, passado, futuro. Aquele que é, assim como Deus Pai, Deus Filho, também é aquele que era e que há de vir. E esta é para nós uma estranha cronologia, presente, porque vem presente e depois passado, depois futuro. Poderíamos desejar corrigir a autodescrição divina para dizer que ele era aquele que era, que é e que há de vir, mas isso seria um erro. A maior e mais fundamental realidade existente é que Deus é. Na verdade, o nome mais sagrado que Deus revelou ao seu povo da primeira aliança, sua mais santa autorrevelação, é aquele que falou a Moisés na sarça e disse: eu sou o que sou, em Êxodo 3:19, também em 33:19 e 34:6, E é por isso que na cronologia divina o fato de que Deus vem em primeiro lugar. O tempo é um mistério para nós, por isso não é surpresa que a forma como Deus interage com o tempo seja um mistério para nós. Mas nós podemos seguramente assumir que quando Deus fala sobre o tempo de maneiras que pelo menos parcialmente compreendemos, Ele está graciosamente se rebaixando. Portanto, quando Ele nos diz que Ele era e que Ele há de vir, é para nos ajudar, porque na verdade é aquele que é. Aí depois o que era e o que há de vir.
esse era e há de vir é só para nos ajudar, criaturas ligadas ao tempo, a entender que de eternidade a eternidade Ele é Deus, como está no Salmo 90, né, verso 2. E é para nos ajudar a entender como Jesus, como seu Pai, é o mesmo ontem, hoje e para sempre, como está em Hebreus 13, 8. Ele sempre é, na verdade, e ainda assim, mistério dos mistérios, a palavra eterna do Pai entrou no mundo, no espaço e no tempo. E o mundo que Ele mesmo tinha criado, como está em João 1,10. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, não é? João 1,14. E ao aparecer entre nós, Deus, o Filho, maravilhosamente revelou quem Ele é. Eu sou a luz do mundo, João 8,12. Eu sou de cima, João 8,23. Eu sou manso e humilde de coração, Mateus 11,29. Eu estou no Pai, João 10,38. Eu sou a ressurreição e a vida, João 11,25. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, João 14,6. Então, uma autorrevelação ainda mais maravilhosa e ao mesmo tempo condenatória ocorreu durante o julgamento de Jesus, quando foi perguntado: és tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? E a gloriosa e letal resposta de Jesus foi simplesmente: eu sou, em Marcos 14, 61, 62. Então quem é este Filho do Homem? Como eterno Pai, como eterno Filho, Ele é o eu sou, não é? Ele é o Filho do Pai bendito. Ele é o Senhor Jesus Cristo, que como o Senhor Deus sempre é. Aquele que era, que o Filho de Deus sempre é, implica que o Filho sempre era, não é? Também. Para alguns, esse é um conceito mais difícil da existência de Deus para compreender. A dificuldade é completamente compreensível, né? Nós somos seres criados tentando compreender um ser não criado. Criaturas presas num instante, tentando compreender um Deus que está fora do tempo, não é? E sem mencionar um ser triuno não criado, né? Então Deus não é totalmente compreensível para nós, porque Ele é santo. Nada mais na existência compartilha sua existência não criada e independente. Ele tem a vida em si mesmo. Mas Jesus leva a nossa luta a um nível totalmente novo quando na encarnação o Criador se torna criatura. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E o Verbo se fez carne. João 1, de 1 a 3 e depois 14, né? Então, graças a Deus, assim como Deus se revelou no Antigo Testamento, Jesus revelou progressivamente esse aspecto da sua glória. Um dos primeiros a ver a glória pré-existente de Jesus foi João Batista, o primo mais velho, né, de Jesus, que mesmo assim disse: aquele que vem depois de mim é maior do que eu, porque ele existia antes de mim. João 1,15. Mas à medida que o tempo se aproximava para Jesus cumprir o propósito redentor para o qual ele veio, ele revelava mais e mais da sua natureza pré-existente, sempre existente, como fez nessa famosa discussão com os líderes judeus. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia. Ele o viu e se regozijou. Aí eles disseram, os judeus: você ainda não tem nem 50 anos, e como é que você viu Abraão? E Jesus respondeu: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. João 8, né, 56 e 58. Tão único, tão santo é Deus, o Filho, que sua natureza quebra as convenções da gramática humana, né? Ele usa um verbo no tempo presente, em um contexto de tempo passado, para comunicar o seu ponto cristológico. Mais tarde, o apóstolo Paulo faria a mesma coisa quando declarou que Jesus é antes de todas as coisas, Colossenses 1,17. Então quem é esse Filho do Homem, né? Como o eterno Pai, como o eterno Filho, ele é o Alfa, né?
Ele é o começo, Ele é aquele que sempre existiu, Ele que há de vir. Ou seja, que Jesus sempre é, também implica que Jesus sempre será. Ele é aquele que há de vir. Isso Ele revelou com clareza inconfundível e gloriosa. E ao descrever o fim dessa era para seus discípulos, Ele disse: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e glória. E Ele enviará os seus anjos com grande clangor, o grande soar de trombetas, os quais lhe reunirão os eleitos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Mateus 24, 30 e 31. Então Ele declarou essa mesma vinda aos líderes judeus durante seu julgamento, depois de se proclamar o Eu Sou. Vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Marcos 14, 62. E esses ouvintes, judeus, sabiam exatamente o que Jesus queria dizer. Ele estava se identificando como o Filho do Homem profetizado pelo profeta Daniel, a quem todos os povos, nações e línguas serviriam, e que receberia do Deus Todo-Poderoso o domínio eterno, que não passará, e o seu reino, que não será jamais destruído. Daniel 7, 13, 14. Então Jesus não estava apenas emitindo um aviso, Ele estava expressando o seu grande anseio, o propósito de sua encarnação, a culminação da história e a recompensa de seu sofrimento, o reino. O momento em que finalmente Deus mesmo habitará com o homem, o momento em que nossa espera terminará e Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima e a morte já não existirá. Já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Apocalipse 21, 3. O reino, a esperança bem-aventurada de todos que amaram a manifestação da glória de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo, como Paulo diz em Tito 2, 13 e 2 Timóteo 4, 8. E da realização dessa esperança bem-aventurada, nosso grande Deus e Salvador, o profetizado Filho do Homem, Ele promete: eis que venho sem demora. Apocalipse 22, 12. Então quem é esse Filho do Homem? Como eterno Pai, como eterno Filho, abrangendo eras intermináveis, dois, divinamente um, Alfa e Ômega, tanto a fonte quanto a soma de tudo. Ele quem é, Ele quem foi, Ele quem há de vir. E assim, a grande pergunta da história receberá sua resposta culminante quando o Senhor Deus enviar o Senhor Cristo para encerrar a história como a conhecemos e inaugurar seu reino eterno. E todos nós que aguardamos essa bem-aventurada vinda, dizemos no poder do Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade: amém. Ora vem, Senhor Jesus. Que nós possamos viver o dia, esse dia, para a glória dele, como viveremos toda a eternidade. Amém. Amém. Venha, se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha a mim se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te dá
venha o aflito e lhe darei paz, minha paz darei. Venha a mim na dor sem fim e eu darei paz, darei minha paz, acalmar tuas águas e falar ao coração: tome meu fardo, te darei a paz. Venha a mim, venha a mim, venha a mim. A minha graça te chama, a minha graça te salva. Venha a mim se triste estás, minha alegria terás, alegria e paz. Venha a mim na tua escuridão, eu sou a luz do mundo, sou a tua luz. Voarás como águia, tua força eu serei. Tome a cruz, te darei a paz. Venha a mim, venha